Fala pessoal, aqui quem fala é o Rafael e hoje nós vamos estudar a função except e ao final nós vamos compará-la utilizando dentro de uma medida com uma outra função que vocês vão ver que vai ser quase a mesma coisa. Vamos ao vídeo. Então pessoal, aqui vocês estão vendo minha tela e eu criei aqui três tabelinhas, tabela 1, tabela 2, tabela 3, tá? Na tabela 1 temos o Pedro, o Paulo e o João. Pedro tem idade 25, Paulo 22 e João 27. Na segunda tabela, você vê que eu não tenho nome de coluna, tá? Aqui ele tá Velo e tá João, tá? Na terceira tabela eu tenho o nome e a idade, está no mesmo formato que a tabela 1, tá? Porém só consta o João, tá? Esses três exemplos são importantes para o que a gente vai visualizar aqui. Então pessoal, abrindo aqui o DAX Studio, nós temos a seguinte situação. Eu estou retornando a tabela 1, a tabela 2 e a tabela que eu chamei de 2B, que seria semelhante, né? Então, tabela 1, tabela 2, tabela 2B. A função except, ela recebe como argumento uma tabela inicial e uma segunda tabela. Por exemplo, eu vou apagar isso aqui, que isso aqui já estava mais adiantado. Se eu pegar a tabela 1 e falar, ó, quero tudo que tiver na tabela 1, exceto o que está na tabela 2. E pôr para executar, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro, certo? E esse erro, ele está indicando que a quantidade de colunas que existem na tabela 1 são diferentes da tabela 2. Isso por causa disso daqui, ó. Vocês percebem que a tabela 1 tem a coluna nome e a coluna idade. E a tabela 2 só tem esse value aqui. Então, como ele não consegue associar uma coisa com a outra, né? Então, ele retorna erro, tá? Então, essa é a primeira informação importante aqui, que o nome das colunas precisam, a quantidade de colunas precisam ser iguais. No caso aqui, se eu colocar a tabela 2B, vou para executar, ele conseguiu retornar tudo que existe na tabela 1, que não existe na tabela 3, né, que é a tabela 2B. No caso é o João 25, ele existe nessa tabela, mas não existe nessa. No caso aqui ele retornou tudo exceto o João. Uma outra forma da gente referenciar utilizando a tabela 2 seria através da função values, que a função values foi explicado no vídeo anterior, tá? Vou deixar o link aqui em cima. Então, values. Então, no caso aqui eu vou usar a values para a coluna. Então, no caso aqui eu quero que ele verifique na coluna nome da tabela 1. Tudo que for diferente a values da minha tabela 2. Então agora a values ela fez com que se reduzisse a uma coluna a tabela 1 e a uma coluna a tabela 2. Então não necessariamente precisa estar com o mesmo nome. Então ele retornou o Pedro e o Paulo. Maravilha?
Uma outra forma de eu referenciar a tabela a uma lista, né? Criar uma lista, né? Poderia criar uma lista onde eu poderia escrever aqui, por exemplo, Pedro, tá? Só para mudar a tabelinha ali embaixo. Então, iria escrever aqui Pedro. Então, ele tirou o Pedro e deixou só o Paulo e o João. Então, você pode tanto referenciar uma tabela quanto a uma lista. Ou, mas eu quero que retorne a tabela toda, mas que faça isso daqui, né? Tira o Pedro. Então, você pode usar aqui, ó, uma função que ainda não entrou aqui não expliquei ela ainda, tá? Mas é bem simples de entender, que é a Calculate Table. Então, eu vou nessa Calculate Table e aplico esse filtro, né? Que eu posso utilizar isso aqui como um filtro. Então, ele retornou toda a Calculate Table tirando o Pedro, ou toda a Calculate Table tirando o Pedro e o João. Tá? João. Só sobrou o Paulo. Maravilha? Uma última forma da gente fazer isso. Então, vamos supor aqui que eu tenha a minha tabelinha, onde eu tenho Paulo, Pedro e João. E vamos supor que eu queira fazer uma média dessa coluna aqui. Só que eu quero fazer uma média dessa coluna tirando Pedro. Então, ele vai ser 22 mais 27 dividido por 2. Então, vamos pegar aqui a calculadora aqui. Ó, 22 mais 27 dividido por 2. Deu 24,5. Então, o que ele vai fazer aqui, ó, no primeiro exemplo? Usando a função E7. Então, eu estou fazendo uma calculate, onde eu estou fazendo uma média da minha coluna idade e que ele desconsidere o Pedro. Aqui embaixo eu estou usando o not e o in para fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui a calculate, vou fazer uma média da idade e que tire através do not, né? Ou seja, nessa coluna aqui, ó, que seja, tudo que tiver nessa coluna que seja diferente de Pedro. Então, ele também vai fazer a mesma coisa e vai trazer o nosso resultado, 24,5 para os dois exemplos. Ó. Então, está aqui o resultado na calculadora. Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo, né, considere aí se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações, deixar aquele like. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, deixa aí sua dúvida, tá? Isso aí vai me ajudar aqui a estar fazendo um conteúdo mais aproximado aí ao que a necessidade de vocês aí. E compartilhe esse vídeo, manda naquele grupo da faculdade, no grupo do trabalho, tá? Vamos compartilhar esse conteúdo aqui. Fique com Deus e um forte abraço.